E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. Hoje a gente vai continuar os testes unitários e a gente vai criar o teste unitário do Update Service. Então a gente vai criar o teste unitário para que a gente consiga validar se nossa atualização do usuário está correta e se a gente criou o código do jeito certo, né? A gente já testou aqui o Create User e o Find User, agora só falta o Update User e o Delete User aqui, a parte do login também, para a gente poder finalizar os nossos testes unitários. Então vamos pro vídeo, vamos ver se está tudo certo aqui do nosso lado. Então, vamos lá, vamos criar aqui o nosso terceiro arquivo de teste. A gente vai criar o update user, então update underline user underline test, beleza? E aí aqui dentro a gente vai criar o nosso arquivo de teste. Então eu vou criar aqui uma função, vai colocar aqui teste, e aí ele já vai puxar, então update user, beleza? E aí vai ser bem parecido, vamos ver o que a gente tem para testar aqui. A gente tem basicamente um cenário igual ao que a gente tem no Create User. A gente vai basicamente copiar algumas coisas de lá, na verdade do Find User, que é basicamente entrar, ele vai fazer um log, depois ele vai chamar já direto o Update User, e depois ele vai validar aqui se deu tudo certo, se não aconteceu nenhum erro, e vai retornar aqui pra gente esse usuário, beleza? Então vamos testar aqui esse cara, vamos ver como funciona. Aqui a gente vai puxar aqui do Find User, porque muita coisa vai ser bem parecida, tá? Então a gente vai copiar aqui os mocks, beleza? Então vamos copiar aqui essa parte do mock e vamos copiar aqui a parte do run. No caso Find User, o Update User ele vai receber um usuário e um User ID, beleza? Pra gente poder fazer a atualização. Então a gente vai copiar aqui essa parte de cima, na verdade quase tudo aqui a gente vai copiar. Só que antes a gente vai colocar um t.run, né? Pra gente poder criar um cenário. E a gente vamos criar primeiro o cenário de sucesso, né? A gente tá sempre criando o cenário de erro primeiro. Vamos criar aqui, por exemplo, when sending a valid user and user ID returns success, por exemplo, beleza? E a gente vai colocar aqui a função para ele poder chamar. Aqui dentro a gente vai copiar vai colar o que a gente tinha pego de lá, né? Então a gente vai criar o ID, vai criar o usuário e vai colocar aqui um expect. No caso a gente vai colocar um expect no update user, tá? Então a gente vai basicamente colocar aqui no update user esse cara. No update user aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer com que ele crie um usuário, tá? Então ele vai mandar aqui um usuário lá pra dentro. Então aqui, colocando no update user, ele vai pedir aqui o ID e o usuário, né? Então só pra gente ver a sequência, user ID, vírgula, usuário. Então a gente vai colocar o ID, vírgula, user domain, né? Que no caso é o que a gente vai mandar pra esse cara. Aqui não tem como a gente validar se ele realmente atualizou. A gente vai verificar se ele tá atualizando mesmo no teste de integração, que é quando a gente vai ter um banco de dados mesmo, e a gente vai salvar no banco de dados e vai chamar o update user mandando outro objeto para ele poder atualizar, e depois a gente vai chamar o find para poder ver se está atualizando mesmo. Então o teste unitário você simplesmente valida ali por cima com o mocks, tá? Mas o teste de integração a gente vai conseguir validar mesmo se ele está atualizando ou não, beleza? Então aqui update user, ele vai retornar o user domain novamente, e a gente vai fazer as validações lá do find user aqui, tá? Que basicamente vão ser os assert aqui que a gente tinha criado, né? Então aqui na parte do assert, a gente simplesmente vai fazer as validações que a gente precisa fazer, e em tese aqui já deveria passar logo de primeira. Aqui não passou, vamos ver só o porquê que ele tá reclamando. Aqui a gente colocou update user, então aqui a gente tem que colocar também update user, né? Senão não vai dar certo. Então ID, user domain, tá? Então update user, ele vai simplesmente retornar pra gente um REST error, ele não retorna o usuário. Então ele simplesmente retorna qual foi o erro. Nesse caso ele não pode retornar nenhum erro, né? Então se a gente mandar ele rodar agora, também deu erro novamente. Só deixa eu ver o que eu tô fazendo de errado aqui, tá? Ah, tá, aqui o return, tá vendo? O return tem que simplesmente retornar nulo aqui, ele não vai retornar nada além disso, tá? Então, rodando novamente, beleza, agora deu sucesso. Então tava faltando só isso porque o nosso update user ele não retorna user domain e o REST error. Ele simplesmente aplica aqui e retorna o erro se deu algum problema ou não, beleza? Então o teste é até mais fácil aqui. Então a gente vai copiar agora esse teste e vai simplesmente criar agora um cenário de, por exemplo, sending a invalid user and user ID returns error, por exemplo, tá? Então nesse caso aqui a gente vai retornar um erro. Então no update user mandando essas informações, a gente agora vai colocar para ele retornar, por exemplo, um REST error, new internal server error, por exemplo. E aí a gente vai colocar na próxima linha aqui, error trying to update user, beleza? Então error trying to update user, aí ele, na verdade, aqui ele tem que dar um not new, então a variável de erro não pode vir nula, tá? Então not new, a gente vai dar um assert aqui, ponto equal values, tá? Equal values, a gente vai colocar rr.message,
ela tem que ser igual a essa mensagem de erro que a gente criou, tá? Então, o teste é tão simples quanto assim, então ele já passou. Se eu rodar aqui o teste com covered pra gente ver quanto de cobertura tá ficando a nossa atualização do nosso usuário, já tá lá com 100%, beleza? Então o vídeo aqui ficou um pouco mais curto, porque simplesmente o teste do Update User ele é rápido, tá? A gente simplesmente tem um teste aqui rapidinho de criar, assim como vai ser no Delete User também, que a gente vai ver no próximo vídeo, e o Login User talvez vai ser um pouquinho mais complicado, mas nada muito complexo aqui no teste unitário, beleza? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. De vocês no próximo vídeo de apagar o usuário do service, né, pra gente poder testar o usuário. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo em Go e até a próxima. Falou!